Estamos no capítulo 24 do livro Rumo a uma Vida Significativa, na página 249. Começamos a terceira e última parte do livro, que trata de Deus, de Hashem. Então, Deus, realidade absoluta. O princípio de todos os princípios, a base de toda a sabedoria, é saber que há um ser primeiro, que dá vida a todos os seres. Assim começa o Maimônides, sua obra-prima, sua obra máxima, o Yad HaZaká, o Mishneh Torah, essa é a primeira lei que ele traz. Deus criou o universo de tal forma que percebemos nosso próprio ser como a realidade intrínseca e a divindade como algo novo e adquirido. Ou seja, nós somos a verdadeira coisa. E Hashem é algo acrescentado. Nossa função é conseguir um nível inteiramente novo de percepção em que a divindade e a realidade absoluta e nós somos as novas criações, canais para a expressão divina. Ou seja, Hashem, na verdade, sempre existiu. Hashem está acima do tempo, acima do espaço. Então, sempre e em todo lugar, Hashem se encontra. Não é algo que surgiu em algum momento ou algo que acrescentamos em determinado ponto. No dia em que formalmente assumiu a liderança do movimento Lubavitch, o Rebbe começou o discurso com um versículo que diz: "Eu vim ao meu jardim". Ele explicou que Deus, no princípio da criação, chamava o universo de o seu jardim, o lugar onde a sua essência foi primeiro revelada. O Rebbe declarou que, após todos os milênios em que a presença de Deus esteve oculta, e depois de todo o trabalho feito para reintroduzir Deus nas vidas das pessoas, o tempo chegará para completar o processo, para que Deus pudesse mais uma vez anunciar: "Eu vim ao meu jardim". Só que desta vez, para sempre. Do princípio ao fim da sua liderança, este seria o tema essencial do Rebbe. Função das atuais gerações de tornar Deus uma realidade em nossas vidas, de tornar este mundo um lugar agradável para ele habitar. Ou seja, fazer do mundo um lar, literalmente, onde Deus se sinta à vontade. Do mesmo jeito que para nós, o nosso lar, onde a gente se manifesta, onde a gente fica por inteiro à vontade, onde habita, então, da mesma maneira, transformar o mundo num lar para sempre. Deus. Aliás, como definimos a Deus? Deus, a própria palavra, suscita o mais amplo leque possível de opiniões e emoções. Algumas pessoas acreditam com entusiasmo, outras descreem enfaticamente, ao passo que ainda outras apoiam o agnosticismo. Quem não tem uma opinião formada sobre Deus? Todo mundo tem. As pessoas podem debater Deus por toda a sua vida e nunca chegar a uma conclusão. Por quê? Todos podem definir Deus de uma forma diferente. Muitos que afirmam rejeitar Deus, na verdade, rejeitam uma falsa definição de Deus. Se eles dessem uma descrição precisa, talvez não houvesse controvérsia alguma, porque, de fato, às vezes se transforma numa controvérsia com nossa vida, com nossa realidade e com nossas crenças. Certa vez, um rabino tentava convencer um homem que se declarava ateu a praticar uma boa ação. Ao explicar por que considerava tais ações inúteis, o ateu falou: "Saiba, rabino, não acredito em Deus". O rabino respondeu: "No Deus em que você não acredita, eu também não acredito". Quando se trata da palavra Deus, todos nós temos alguma imagem preconcebida. Algumas pessoas podem conservar a imagem ensinada na escola maternal de um homem com uma longa barba branca sentado num trono no paraíso, lançando raios quando nos comportamos mal. Para uma criança, Deus pode ser simplesmente alguém que é maior e mais forte do que seu pai. Talvez esta seja uma imagem aceitável para uma criança pequena,
Mas, para um adulto, pensar em Deus de uma forma tão simplória e material é claramente insuficiente. Sua definição própria de Deus pode se basear nas opiniões e nas posturas das pessoas a quem você considera religiosas. Pode ser que você tenha uma impressão negativa de Deus, baseada na hipocrisia que vivenciou na casa ou na escola. Ou pode ter sentimentos calorosos, oriundos do tratamento amoroso de sua família, amigos ou professores. Seus sentimentos em relação a Deus podem também ser influenciados por livros que você leu, as aulas das quais participou, a música que escolheu e milhares de outras influências. Por conseguinte, antes de empreender qualquer discussão sobre Deus, é vital desembaraçar-se das camadas de terminologia e de impressões. Mas a primeira pergunta é: por que é mesmo necessário definir a Deus? Será que é necessário, em geral? Por que cada um não pode ter sua própria definição? Por que nossa postura em relação a Deus não é um assunto particular? Na verdade, cada um interpreta, se relaciona, se eleva, se comunica com ele de sua maneira. Ele influencia a maneira com que nos portamos em casa e em público, como tratamos nossa família e nossos colegas de trabalho e como encaramos nosso papel na vida. Uma pessoa que deseje levar uma vida significativa deve se perguntar o que é Deus e por que preciso de Deus em minha vida. Porque senão o significado da tua vida, ou seja, como falamos, levar uma vida significativa vai ser muito relativo. A maneira como responder a estas perguntas irá definir, mais do que qualquer coisa, quem você é e como vive sua vida, pois a questão de Deus está na raiz de todo o comportamento humano. Contudo, qualquer definição humana de Deus será restrita pela subjetividade da compreensão humana e pelos limites do conhecimento humano. Afinal de contas, não temos outro modelo a não ser nós mesmos, com o qual nos compararmos. Portanto, utilizando-nos como padrão, tentamos uma extrapolação em direção a Deus. Mas estamos mesmo numa posição que nos permita definir Deus? Afinal de contas, procuramos definir um Deus criado à imagem do homem, ou homem criado à imagem de Deus? Em qual situação estamos? Quem foi criado por quem, por assim dizer? Uma vez que Deus é o Criador, fomos criados à sua imagem. Uma vez que Deus é uma realidade, ele precisa ser definido em seus termos, não em nossos, pois ele também criou as leis da lógica e da razão. Obviamente, não é razoável presumir que nós, as criaturas, possamos definir ao Criador. Principalmente porque definir é limitar. É isto. Então, é isto e não aquilo, mas chama tudo ao mesmo tempo. Não importa o quão sofisticada possa ser uma máquina, nada pode nos dizer sobre o engenheiro que a criou, ou sobre a visão e as forças desconhecidas que o inspiraram a criar. Ou seja, quando eu vejo um carro, e entenda-se por carro desde um Fusca até uma Ferrari ou um carro elétrico, não me diz nada sobre o criador, o desenvolvedor como chama, o inventor do carro. Criador não, criador tudo criou Hashem. E contudo, se Deus está totalmente além de nossa compreensão da realidade, como podemos nos relacionar com ele? Antes de responder a esta questão, precisamos investigar como tentamos entender a própria realidade. Ou seja, queremos relacionar Deus com realidade. Então, como entendo a Deus? Espera aí, primeiro vamos falar de algo mais fácil, algo mais simples. A nossa realidade. O que é real e o que não. Vamos examinar diferentes abordagens para definir a realidade. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que a realidade, como tudo mais, define-se em parte pelos instrumentos que utilizamos. A realidade consiste apenas no que vivenciamos em um nível sensorial,
no que podemos ver, ou ouvir, ou provar, ou tocar, ou cheirar. Ou seja, o que define a realidade? Esta definição não pode ser precisa, pois ela ignora nosso intelecto e nossas emoções. Seria a realidade, por conseguinte, definida por nossa capacidade de pensar e de sentir, acrescida por nossas aptidões sensoriais? Isto também é insuficiente, pois exclui o subconsciente, o qual não pode ser inteiramente acessado pelo modo cognitivo, tampouco pelo emocional. Nunca podemos definir totalmente a realidade, pois ela abrange muito mais do que nossos limitados instrumentos humanos podem observar ou experimentar. Os seres humanos são apenas uma pequena parte da realidade, uma parte de um todo muito maior. A parte não define o todo define a parte. Ou seja, quando tem um pedaço de bolo de chocolate, o pedaço de chocolate porque o bolo é de chocolate, porque o pedaço veio do bolo. Então, por que temos um vocabulário tão amplo quando se trata de comentar negócios, diversões ou meteorologia, mas quando se trata de falar sobre nossos eu profundos, lutamos para expressar nossos sentimentos? Não seria mais fácil abordar nossas emoções mais íntimas do que superficiais assuntos externos? Entretanto, quanto mais íntimo o sentimento, menos palavras parecemos encontrar. A razão para este paradoxo é que a linguagem é um instrumento limitado, que não pode conter a intensidade da expressão profunda, íntima. Para comunicar tal intimidade, utilizamos outras linguagens, a linguagem da poesia, da música e da arte, até mesmo a linguagem do silêncio. Podemos estar diante de uma pintura e sentir seu efeito, mas nossa linguagem verbal pode parecer inadequada para descrever este efeito. Na prática, eu queria comentar, uma vez aconteceu comigo, quando cheguei no Brasil, tinha pouco tempo do Brasil, o meu português era bastante precário e limitado, e eu tinha que dar uma aula sobre Tânia, sobre Neshama, sobre alma, e explicar que existem, quando falamos de alma em hebraico, tem basicamente 5 níveis. 3 níveis da alma que estão investidos no corpo, e 2 que estão separados do corpo num nível, numa outra dimensão, vamos dizer. Então, como definiria em português? Então, tem espírito, alma, que mais? E não encontrava mais definições, mais palavras para eventualmente denominar a cada uma dos estágios. Então, fui consultar com o Rabino Yaakov Nurkin, que Deus dê boa saúde para ele. Eu fui consultar com ele, que acho que é uma pessoa que conhece muito bem de português, e perguntei para ele, e ele me deu um exemplo, uma resposta muito interessante, que os esquimós têm muitas palavras, não me lembro o número que ele citou na época, tem muitas palavras para a palavra gelo. Por quê? Porque a realidade dele tem gelo como neve, gelo como os tijolos que formam o iglu, gelo que é água congelada, enfim, tem vários estados, então ele tem uma diversidade muito grande. Quando nós vamos falar de almas, uma vez que a alma não é nossa, entre aspas, realidade que percebemos, que captamos, que palpamos, então nos faltam palavras. Não encontramos, não desenvolvemos no português palavras suficientes para definir isto, que é o que basicamente nos explica aqui. Nós encontramos uma carência muito grande na nossa linguagem. De maneira similar, temos instrumentos insuficientes para definir a realidade. Então, como sabemos que ela existe? Da mesma forma que sabemos da existência do nosso lado íntimo, mesmo que não possamos tocá-lo, defini-lo, podemos não ser capazes de definir o amor, por exemplo, mas quando vivenciamos um abraço amoroso, há alguma dúvida
de que a emoção é tão real quanto o próprio abraço? Para ver a verdade, para vislumbrar a realidade, precisamos aprender a olhar a nossa existência de uma forma nova. Pelos próprios limites da natureza, a nossa forma de observação é de fora para dentro. O que nós, os instrumentos humanos, estão aptos a observar e a vivenciar sensorial, intelectual e emocionalmente é apenas um indicador do que reside sob a superfície. Começamos observando os fenômenos físicos em volta de nós e depois utilizamos nossas mentes e nossos sentimentos para despir as camadas exteriores, na tentativa de compreender as forças internas que fazem a natureza ser do jeito que é. Se fôssemos capazes de despir todas estas camadas, começaríamos a vislumbrar a realidade. Da maneira como as coisas são, percebemos no máximo algumas das camadas exteriores da realidade, deixando as camadas interiores inexploradas. Isso é um fato em geral. É como uma fruta, nós vemos a casca, que é o exterior, e não vemos o seu conteúdo, o fruto em si. Se não conseguimos aprender a realidade, como podemos ter qualquer percepção verdadeira de Deus, ou já do íntimo, do âmago? Porque Deus deseja que os humanos se empenhem em alcançá-lo, procurem por ele e unam-se a ele. Portanto, por intermédio da Bíblia, Deus optou por definir a si mesmo, para nos permitir entendê-lo e conhecê-lo, e depois efetivar sua realidade em nossas vidas. Ou seja, na prática, se nós vamos analisar, se Deus quer que a gente entenda ele, diz o Passuk, como diz o versículo, dá-te Elokei Abicha, saiba, conheça o Deus de teu pai, ve'avdeu belevav shalem, e sirva a ele com o coração pleno. Ou seja, aparentemente, e continua o versículo, mas aparentemente, aqui neste versículo, Deus está nos dizendo, como um pré-requisito para poder servir ele plenamente, temos que conhecê-lo. Temos que entender, entre aspas, o que ele quer, o que ele não quer. Como ele é melhor agradado, não como melhor poder cumprir com nossas funções. Na prática, Deus nos fala para colocar tefilim. Mas, por exemplo, quando estudarmos o que é um tefilim, como é um tefilim, como se coloca tefilim, qual é a verdadeira intenção que devemos ter ao colocar o tefilim, e assim por diante, melhor poderemos cumprir com esta mitzvah. Então, na prática, podemos otimizar aqueles recursos, podemos otimizar aquela mesma mitzvah do que colocar o tefilim, simples ou não. Quando você aprende, eventualmente, a fazer um bom churrasco, poderá aproveitar o sabor da carne muito mais plenamente do que simplesmente jogar a carne numa panela e pôr para ferver. Vai perceber uma outra coisa, um nível, vamos dizer, mais profundo. Falo como argentino que entende de churrasco. Na prática, a mesma coisa aqui, nós vemos no nosso mundo que vivemos, na nossa realidade. Ok? Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo judeu da escravidão egípcia, Moisés pediu que Deus se descrevesse de modo que ele pudesse provar sua existência ao povo. Deus respondeu, eu sou quem sou. Eia Xereie. Dizendo isto, Deus estava descrevendo a essência da sua realidade, isto é, ele existe porque existe. Os seres humanos, na verdade, nós existimos porque Deus nos criou e nos dá vida a cada momento. O computador que estamos usando agora é porque ele tem uma bateria que faz ele funcionar. O celular, que alguém pode estar acompanhando o shiur no celular, a mesma coisa. Ou está conectado na fonte, ou tem uma bateria que faz ele funcionar. Assim também, nós existimos porque Hashem é a bateria que nos faz funcionar. Mas Hashem não precisa de bateria nenhuma. Ele existe porque existe. Independente de qualquer força, de qualquer coisa, de qualquer um. Porque ele é a força, é a coisa, ele é um.
Os seres humanos concebem a existência apenas como um processo de causa e efeito. Não podemos conceber ou mesmo imaginar uma existência indefinida, que não tem causa, totalmente diferente da nossa, que é o caso de Hashem. Nossa concepção de existência se baseia numa percepção empírica. Alguma coisa só existe depois de provarmos que ela existe, ou vermos que ela surge, que ela nasce, tem um início, tem um começo. Por isso que para nós fica tão difícil entender a eternidade de Hashem. Por quê? Porque tudo tem um começo, meio e fim. E Hashem não tem começo, não tem meio, não tem fim. Por outro lado, Deus não tem nenhuma causa a não ser Ele mesmo. Nada o precedeu. Seu ser origina-se de si próprio. A existência de Deus tem de existir porque é realidade verdadeira. Portanto, Deus é uma existência diferente de qualquer existência. Uma existência não existencial. É real porque é real. Uma realidade que não existe porque existe. Eu sou quem sou. Ou seja, na prática, não é comparável com nada que a gente conheça no mundo. Por conseguinte, não podemos definir Deus. Se uma pessoa fosse utilizar a mente humana para provar, além de qualquer sombra de dúvida que Deus existe, não seria Deus que ela descobriria. Seria apenas um produto da mente humana. Para conhecer de verdade a natureza de Hashem, de Deus, teríamos que ser como Deus. É simples por definição. Nós temos imaginem-se você, 1 litro de água. Consigo pôr 1 litro de água num copo? Não. Por quê? Porque o copo tem uma limitação maior, 200 ou 300 ml. Consequentemente, vai me sobrar água na garrafa. Ok? Agora, se eu tiver uma cisterna de água, com certeza que não conseguirei captar toda essa água. E se tiver um rio, com certeza que não conseguirei captar a água do rio. E se tiver um mar, menos ainda. E se tiver um oceano, ou todos os oceanos, não conseguirei captar. Por quê? Porque o volume é muito maior. E todos eles têm um limite. Agora, imagina o ilimitado, que é muito mais do que tudo isso. Então, com certeza que nós, na nossa mente, nossa cabeça que é limitada, não conseguimos captar. Conseguimos entender que há algo maior. Quanto maior, é limitado. Perguntaram certa vez a uma criança que se tornaria um grande rabino: onde está Deus? E ela respondeu inocente: onde você o deixar entrar. Se conta quando o Rebbe de Kotsk era pequeno, um homem veio perguntou para ele: eu te dou uma moeda se me dizer onde Deus está. E o jovem menino, na época, respondeu: e eu te dou 2 se me dizer onde ele não está. Então, para começar a entender Deus, precisamos aprender a ultrapassar nossa própria mente, nosso próprio ego, nossos próprios instrumentos de percepção. Só então Deus irá emergir. Procurar Deus com nossos olhos, com nosso intelecto, com nossa lógica, seria como tentar capturar a luz do sol em nossas mãos. Deus não pode ser definido. O fato é que, então, não podemos encontrar Deus. Precisamos permitir que Deus nos encontre, removendo quaisquer obstáculos em nossas vidas que o impeçam de entrar. Egocentrismo, desonestidade, ignorância, ou o nosso próprio medo de aceitarmos alguma coisa independente é maior do que nós mesmos. Porque tudo depende de alguma coisa, de alguma força, de algum ser, de alguma estrutura. Todo, menos Hashem. Um filósofo discutia com um respeitado rabino sobre a existência de Deus. O filósofo achava que, apesar de existirem alguns instrumentos convincentes provando a existência de Deus, havia muitos igualmente convincentes refutando a sua existência. Depois de um tempo, o filósofo ficou irritado.
O Senhor é um homem sábio, disse ele ao rabino. Por que não aceita as provas que contestam a existência de Deus? O rabino sorriu. Invejo vocês, disse ele ao filósofo. Como está tão ocupado em pensar sobre a existência de Deus, você está sempre pensando nele, enquanto passo a maior parte do tempo pensando em mim. Com isso, cada um seguiu seu caminho. O filósofo sentia-se lisonjeado com as observações do rabino, se bem que perturbado por nunca ter a sua pergunta respondida. Enquanto o tempo passava e ele ficava mais velho, a verdadeira implicação das palavras do rabino, afinal, revelou-se. Na verdade, o rabino insultou-me, refletiu ele. A razão por que ocupo todo o meu tempo pensando na existência de Deus é que tenho certeza de que eu existo. Portanto, a única questão é se Deus também existe. Para o rabino, a existência de Deus é indubitável. Portanto, sua eterna pergunta é se ele existe. E, se existe, por quê? Ou talvez o para quê? Ao concebermos Deus como a existência da realidade absoluta, queria perguntar, pessoal, ao concebermos Deus como a essência da realidade absoluta, nós chegamos à espantosa percepção de que não há nenhum outro além dele. Ou, de forma ainda mais simples, não há nenhum outro. Acabou, não existe nada além dele. Ein od milvado. Fora ele, não existe nada. Da perspectiva de uma realidade absoluta, não há realmente nada mais. Esta é a lei fundamental da existência. Se você coloca um objeto a 1 metro cúbico, de 1 metro cúbico, um espaço de 1 metro cúbico, então nenhum outro objeto pode compartilhar este espaço, certo? Se eu pego, por exemplo, uma mesa e coloco no lugar da mesa, nesse lugar já tem uma mesa, não cabe outra mesa. Já tem uma mesa, certo? Ou seja, um espaço não pode ser preenchido por dois objetos, o mesmo espaço. Da mesma forma, se você tem um objeto de tamanho infinito, nenhum outro objeto pode possivelmente ocupar espaço algum, em tempo algum, como demos o exemplo da água. Esta é a situação de Deus. A realidade absoluta de Deus, ao passo que se estende além das fronteiras conceituais da existência, também preenche toda a amplitude da existência como nós já conhecemos, o que não deixa espaço algum possível para quaisquer outras existências que possamos identificar. Os objetos em nosso mundo físico, as verdades metafísicas, contemplamos, as verdades metafísicas que contemplamos nossos próprios eus. Ou seja, tudo isso na prática. Devemos concluir, então, que nenhuma destas coisas existe? Não, pois Deus nos afirmou que sim, elas existem. Ou seja, Deus as criou, assim está escrito, inclusive. Mas elas não existem em sua própria realidade. Por quê? Elas existem apenas como uma extensão da energia divina. Uma parte criada de um absoluto. Hashem as criou, a realidade de Hashem. Uma realidade muito diferente do que nossa mente sozinha pode aprender e todos os nossos instrumentos podem verificar, porque na prática tudo depende de Hashem. A existência da mesa, que parece que existe por si só e se mantém em pé por as 4 pés que ela tem, na prática está aí porque Hashem fez que esteja aí. Para compreender e penetrar esta realidade absoluta, precisamos aprender a arriscar nossas rígidas percepções humanas, permitindo-nos desenvolver novas formas de ver, pensar e acreditar. E a fim de fazer isto, em primeiro lugar, precisamos reverenciar a Deus. Por que nós existimos? Assim que reconhecemos Deus como a realidade absoluta, precisamos nos questionar a existência, porque Deus nos afirmou, mas também sabemos que não há nada assegurando que devemos existir. O sea, nada diz, mas Hashem nos criou. Existimos porque Ele nos criou.
dificilmente o universo de Deus cessaria de existir se qualquer um de nós não tivesse nascido. De fato, a realidade absoluta de Deus não seria afetada de qualquer forma se toda a nossa existência nunca se tivesse ocorrido. Ou seja, um dos princípios básicos de Hashem é que ele não mudou nem muda. A nossa existência não afetou nada nele. Hashem era o mesmo antes de criar o mundo e o mesmo depois de criar o mundo. Ok? Ele quis que o mundo existisse, mas não significa que o mundo o afeta. Por conseguinte, nossa criação é a forma de Deus decidir que cada um de nós irá existir. Nenhum de nós está aqui por acaso. Estamos aqui porque Deus quer a nossa existência. Mas por quê? Por que ele quer? Ou eventualmente para quê? Deus criou o universo e a vida como conhecemos para realizar sua visão, como um arquiteto divino. Como inclusive em muitos lugares Deus é chamado do arquiteto do universo. Deus desejava ter uma moradia nos mundos inferiores. Ele criou a Terra, os recursos que existem nela e os seres humanos que a habitam. É nosso dever canalizar estes recursos a fim de purificar e aperfeiçoar o mundo material e fazer dele um lar para Deus. Este é o propósito da vida humana, como falamos no início do shiur. Fazer deste mundo um jardim que Hashem possa chamar de seu lar. A fim de que realizemos este propósito, Deus criou este mundo mais inferior, o nosso mundo. Ou seja, o material. É tão material que a espiritualidade e a presença divina nem se percebe. O mundo pareceria que, como chama, vai numa inércia, independentemente de Deus. Por isso é chamado mundo mais inferior. É um mundo no qual a realidade de Deus inicialmente está oculta, em que vemos a realidade humana como primordial, onde, entre aspas, pareceria que a luz divina não chega. Pareceria. Porque Deus optou por ocultar sua autoria. Por que a gente não se manifesta? A fim de que nós existíssemos de verdade, fizéssemos escolhas na vida, tivéssemos a permissão de vivenciar a nós mesmos como uma realidade independente, então ele simplesmente tem que se ocultar, porque senão o jogo muda. Se ele está evidente, tudo muda. Ou seja, entre aspas, meu filho me respeita quando estou por perto, e quando não estou por perto ele me respeita. Ele faz exatamente o que eu desejo, se comporta conforme eu eduquei, etc. Então, o único jeito de eu saber como que é, me ocultando. Porque na hora que eu estou presente, estou na frente dele, com certeza vai, entre aspas, vai se comportar direito. Se não tivéssemos independência alguma, nossa existência não teria sentido. Seríamos apenas fantoches. Em vez disto, Deus criou um mundo agnóstico, em que sua realidade não é visível. Ele nos ocultou sua presença de forma tão eficaz que nós realmente nos concebemos como a única realidade. Podemos compreender que Deus é realidade, mas vivenciamos a existência de Deus como alguma coisa fora de nós mesmos, como uma realidade sobreposta, quando, na verdade, Deus é que é real, enquanto nossa existência está no exterior. Parênteses, se alguém está com um pouco de dificuldade de entender isto, tem um texto muito interessante, muito bonito, do Rabino Aryeh Kaplan, a introdução do seu livro Se Você Fosse Deus. Na introdução, ele traz um exemplo muito lindo de uma ilha, que qualquer coisa vale a pena, recomendo essa leitura para quem quiser. Tem em português? Logicamente em português. Foi um livro editado pela editora do Colel, e na época o responsável era o Rabino Motu Malovani, que não sei se ouviram falar, enfim. Não, porque é argentino, a gente não ouve falar da Argentina. Então ouviu falar, se sabe que argentino ouviu falar. Existem camadas e camadas de compreensão dividindo nossa realidade sensorial da realidade absoluta da energia divina. Este é um jogo que Deus joga, escondendo a si mesmo dos olhos humanos. Sim, na verdade ele se esconde. Pelo contrário, na realidade é uma dádiva, uma oportunidade para que nos acostumemos à vista.
Antes de que uma criança possa escrever, em primeiro lugar, ela deve aprender o alfabeto. E antes que possamos entender a luz brilhante da realidade de Deus, devemos primeiro deixar que nossos olhos se acostumem à luz que nos rodeia. Ou já na prática, você deve se adaptar e ir intensificando suas aptidões gradativamente. Então, podemos utilizar nossa luz para perscrutar as muitas camadas de uma realidade mais profunda. Mas se toda nossa existência se baseia no princípio de que Deus oculta sua presença, como sabemos que realmente existimos aos seus olhos? Como sabemos que realmente estamos realizando alguma coisa por intermédio do aperfeiçoamento do nosso mundo material? Na Bíblia, Deus nos diz o que quer que nós o conheçamos, como falamos no versículo antes. Mas como podemos conhecer um Deus que está totalmente fora de nosso alcance? E Deus realmente se preocupa com o que fazemos? As respostas para estas questões residem na compreensão deste processo misterioso e complexo pelo qual Deus criou a existência humana. Deus, que é em si mesmo indefinível e indescritível, optou por criar o homem e colocá-lo em um mundo físico que tanto pode ser definível quanto descritível. Ele também optou por manifestar-se neste mundo por intermédio das leis da lógica que ele criou, do espantoso perfil da natureza e de cada ser humano e da divina providência. Somos autorizados a vivenciar estes atributos divinos de maneira que comecemos a compreender Deus e a ter uma relação pessoal com Ele. Então, aprendemos a abstraí-lo e, por fim, nos damos conta que Deus está até mesmo além de qualquer coisa que possamos abstrair. Sim, nós realmente existimos a partir da perspectiva de Deus. E Deus se preocupa com o que fazemos. Não porque precisemos existir ou porque Deus precisa se preocupar, mas porque Ele decide, Ele assim quer que as coisas sejam desta forma. Portanto, sua preocupação conosco é absoluta, não arbitrária, intransigente. O fato de que Deus nos ocultou sua presença a fim de que sentíssemos que somos uma existência para nós mesmos, não significa que não existimos sob a perspectiva de Deus. O ocultamento que Deus faz de sua presença não é uma ausência de luz. Em vez disto, é como um container que esconde de nossos olhos o que está dentro dele. E o que está dentro do container é a luz e energia puras de Hashem, de Deus. Entretanto, por nossa própria conta, não existimos, pois não existe ninguém além dele. Mas com ele nós existimos. O que não é real é nossa percepção de que nossa existência é tudo o que existe. Não está ao alcance do intelecto humano compreender como Deus pode ocultar sua presença, ao mesmo tempo que nos permite levar a cabo uma existência independente. Mas este mistério não limita a nossa relação com Deus. Na verdade, ele a intensifica, demonstrando ainda mais o quão longe Deus está de nossa existência, introduzindo-nos assim a uma maior reverência por Ele, a um maior anseio de ficarmos próximos dele e integrar sua realidade em nossas vidas. A fim de nos unirmos a Deus, devemos combinar ambas as perspectivas, a de Deus e a nossa. Precisamos, em primeiro lugar, utilizar completamente nossos corações e mentes para descobrir e entender Deus tanto quanto formos capazes. E então, devemos aceitar que a mente humana não é tudo, que simplesmente não podemos entender algumas coisas por causa de nossa realidade, de nossa limitada percepção. Ou seja, o problema está em nós, não no mundo, em Deus, em alguma coisa. Somos nós que somos limitados. A nossa percepção que é limitada. Este reconhecimento permite que nos relacionemos melhor com o próprio mistério da existência de Deus. Reconhecemos o paradoxo de que Deus está além da realidade da forma que a conhecemos. Ao passo que, ao mesmo tempo, abrange que Deus pode criar tanto o finito quanto o infinito, o físico e o transcendente, porque ele está além de ambos. Ele não é definido ou indefinido.
Ao contemplarmos este mistério, nos elevamos a um plano completamente novo. Acima de tudo, somos levados a nos relacionar com Deus em seus termos. E o conceito que na Kabbalah se explica que Hashem é Nimna Nimnaot, Hashem não pode ser definido, não pode ser limitado. Ele simplesmente, qualquer definição não se aplica a ele. Por isso que Hashem pode levantar uma pedra tão pesada que ele não pode levantar. Que ele pode fazer um triângulo de 4 pontas. Todas essas definições de limitações, ele pode. Mas não quero entrar nisso agora. Já que Deus deseja que nos reunamos a ele, criou um processo elaborado e sofisticado por intermédio do qual podemos realizar isto. No começo, fazemos sondagens e indagações. Depois, tentamos sobrepujar emocionalmente nosso sofrimento existencial por intermédio de nossa busca de significado. Nós escalamos vagarosamente a vasta montanha da realidade, passo a passo, dando resposta a algumas questões e descobrindo nossas provas, outras novas, encontrando incessantemente respostas mais profundas, até que finalmente começamos a relacionar e a nos unir com Deus. Ou seja, na prática, como uma academia, cada vez você vai levantando e passando para níveis mais profundos. Primeiro começa a levantar 200 gramas, meio quilo, 1 quilo, até que consegue levantar pesos maiores e passa, como chama, para a liga, como se diria. Acabamos de nos dar conta que não podemos definir Deus. Aceitamos que ele está além de todas as definições, incluindo a expressão além de todas as definições. Esta é a unidade essencial. Num mundo de definições e paradoxos, reconhecemos Deus, que está além de todas as definições e paradoxos. Tudo neste universo se compõe de 2 dimensões, uma dimensão exterior e uma dimensão interior. Ao longo do tempo, acabamos por entender esta dicotomia dentro de nós mesmos. Reconhecemos que, embora nosso corpo físico seja nossa dimensão mais visível, externa, é nossa dimensão interior, nossas emoções, nossos desejos e aspirações, nossas almas, que tem uma importância muito maior. Já não interessa tanto o invólucro, mas como o conteúdo. Devemos nos disciplinar para observar o universo da mesma forma. É uma questão de mudarmos nossas perspectivas e de fora para dentro, para de dentro para fora, em vez de olharmos primeiro para a camada exterior e depois nos deslocarmos para dentro. Devemos aprender a ver a camada interior como nossa força primordial e devemos cultivar a experiência desta camada até o ponto no qual possamos utilizá-la para instruir a camada exterior. Esta não é uma tarefa simples, pois passamos nossas vidas inteiras observando o universo de fora para dentro. De imediato, pode parecer impossível chegar a conhecer um Deus que é tão diferente de nós, mas Deus nos conferiu a capacidade de falar sobre ele e nos disse que devemos fazê-lo. Podemos achar Deus dentro de nós mesmos, e podemos até achar o Deus que está bem além de nós. É nosso dever, é nosso maior desafio reconhecermos a diferença entre a realidade humana e a realidade divina e aceitarmos as oportunidades que ele forneceu para nos transportarmos de uma esfera para outra. Como entrar em contato com Deus? Se Deus pode chegar até além de nós, então, tão além de nós, como entrar em contato com ele? Para encontrar Deus, precisamos nos adaptar ao crescimento espiritual. Devemos nos elevar passo a passo, até que comecemos a ver o universo a partir de uma perspectiva espiritual e, por fim, da perspectiva de Deus. Esta jornada completa o círculo de nossa missão cósmica, começando em Deus e terminando em Deus, realizando assim a visão de nosso Criador. Na prática, nossa vida realmente, do mesmo jeito que a gente tem que começar primeiro no mini maternal, depois no maternal, no jardim, no primário, no elementar e assim por diante, vamos, vamos evoluindo nos nossos estudos para poder crescer e cada vez
avançar e evoluir e se aprofundar e poder, inclusive, filosofar determinados assuntos, no espiritual é exatamente igual. Temos que ir crescendo. Isso, certo. O primeiro passo neste processo é simplesmente reconhecer uma realidade que é muito maior do que nós mesmos. É reconhecer que nossa realidade não é real em si mesma. É apenas uma extensão da energia divina. O segundo passo é tornar este mundo um lugar de moradia confortável para Deus. Por fim, nós unimos ambas as realidades, a nossa e a de Deus, que vimos agora. Nós realizamos isto levando uma vida material a serviço de uma meta espiritual, fazendo com que nossa alma, nossa camada interior, conduza nossos corpos, nossa camada exterior, em direção a um propósito superior. Uma pessoa pode gastar 90% de sua vida comendo, dormindo, ganhando a vida, divertindo-se, e quanto ao mais, cuidado de suas necessidades materiais. Mas se tudo isso é realizado a fim de devotar os 10% remanescentes à oração, ao estudo, à caridade e a outros afazeres divinos, então ela está transformando de forma ativa a própria natureza de sua realidade física. Uma vez que tudo é em função daquilo, eu preciso comer para poder servir a Deus. Então, aquilo que como se transforma num serviço a Deus. Eu preciso dormir para poder servir a Deus. Então, mesmo que está dormindo, estamos servindo a Deus. E serve e está servindo a Deus. Então, grande parte da nossa vida, quando comemos, dormimos, trabalhamos, estamos, de alguma maneira, servindo a Deus. Abrindo nossa mente a uma nova possibilidade de que nossa realidade humana é, na verdade, apenas uma pequena parte de uma realidade que a tudo abrange, estamos aptos a ultrapassar os limites da existência humana. Começamos a aprender a pensar como Deus. Aprendemos a adotar a fé e razão, independência e unidade. Ou seja, na prática, posso acreditar e ser lógico, ser independente e estar unido a Hashem. Uma vez que nos elevamos acima dos limites do pensamento humano, podemos incorporar este conhecimento superior a nossas vidas físicas, a nossa lógica, a nossas emoções e, mais importante, a nossa conduta. Como os sábios nos ensinaram, como Deus é piedoso, você também tem de ser piedoso. Como Deus é compassivo, você também tem de ser compassivo. Tal conduta divina cria uma unidade entre homem e Deus, a meta para cuja concretização fomos postos na Terra. Sua própria perspectiva do mundo começa a mudar. Você começa a vislumbrar a luz de dentro do container, como falamos antes. Você reconhece Deus em todas as coisas à sua volta. Quando você come, entende que está nutrindo a si mesmo para propósitos construtivos e divinos. Você se dá conta de que cada coisa possui um propósito divino maior do que a mera satisfação de suas necessidades. Sua mesa está destinada ao estudo, sua sala de estar para conversas significativas. Seu trabalho não é mais apenas um meio para ganhar a vida, mas uma oportunidade para comportar-se de forma mais moral e ética e para introduzir Deus em nosso mundo. Um médico reconhece o prodígio divino dentro do corpo humano e o engenheiro vê em seu trabalho um reflexo do projeto e da unidade divinos. E, por fim, você aprende a ser sensível à providência divina. Você reconhece que tudo, de uma folha flutuando ao vento, ao movimento das galáxias, é conduzido pela mão divina. Em vez de olhar a vida de fora para dentro, você a olha de dentro para fora. A próxima vez que você fizer uma viagem de negócios ou de férias, não se preocupe com os aspectos triviais ou exteriores das pessoas que você conhecer ou das coisas que você vir. Em vez disso, examine sua vida num nível diferente da realidade e pergunte a si mesmo: por que Deus me trouxe aqui? Qual lição profunda devo aprender deste encontro? Assim, como aprende a procurar o sentido em tudo o que acontece em sua vida, você perceberá sua própria vida se tornando mais significativa. Suas interações cotidianas, não importa quão triviais, assumirão uma nova significância. À vida que você começa a remover as muitas camadas que ocultam a realidade de Deus, seu intelecto e sua percepção sensorial ficam aguçados. O mundo real começa a emergir.
não mais envolto em confusão e em trevas, mas banhado pela luz do conhecimento superior. A esta altura, conseguimos um feito inédito. Ainda que afirmando nossa existência, reconhecemos a nós mesmos como um manifesto da divindade. Além disso, introduzimos uma nova energia neste mundo inferior. Ajudamos a revelar a essência de Deus num universo que originalmente se via como independente e oposto a Deus. Reconhecemos que nosso mundo, que sente não ter alguma causa alguma, só poderia ter sido criado por um Deus indefinido, indefinível, que não tem causa alguma. Para realizar tudo isto, o arquiteto divino forneceu uma planta, um mapa rodoviário que ilumina os muitos caminhos escuros e sinuosos do mundo. Este mapa rodoviário é a Bíblia, que proporciona à humanidade as orientações para levar uma vida significativa, produtiva. Ela nos dá o discernimento para ver além das camadas exteriores de nosso universo físico e contemplar a divindade interior. Mostra-nos as boas ações que cada pessoa deve realizar, os meios pelos quais nós purificamos nossas vidas e nosso meio ambiente. Cada ser humano possui um pequeno canto do universo material que deve ser purificado e preparado como um lar para Deus. Seja um médico ou um cientista, um balconista ou um motorista de caminhão, um pai ou um professor. E quando o universo inteiro vier a se comportar de acordo com as intenções de seu Criador, entraremos na era messiânica, a época da redenção e da revelação da divindade através de todo o universo. Interrompendo nossos impulsos egocêntricos e procurando alcançar Deus, nós não perdemos nada, ganhamos. Já que nós e todas as nossas buscas materiais são transitórias por natureza, assim também são todas as recompensas e metas materiais. Quando ligamos nossas vidas a uma realidade que é real e eterna, cada atividade e cada realização nossa se torna ainda mais real e eterna. Lembre-se, Deus criou cada um de nós com capacidades singulares. A missão para a qual você foi escolhido para cumprir nesta terra não pode ser cumprida por ninguém mais, apenas por você. É uma responsabilidade tornar-se consciente de sua missão e canalizar todas as suas energias em direção a ela. Paradoxalmente, sua vida se torna significativa apenas quando você descobre o quão sem sentido ela é em si própria, em relação à existência de Deus. Mas, por fim, assim que conquista a perspectiva de Deus, você vê que sua vida certamente não poderia ser mais significativa. Frequentemente ouvimos pessoas questionando a existência de Deus. Talvez você seja uma delas. É interessante observarmos que muitas pessoas tendem a questionar a existência de Deus com muito mais rigor que questionam muitos outros aspectos de suas vidas. Reflita sobre com quanta frequência você confia na autoridade de outras pessoas para determinar as decisões de sua vida. Aceitamos o julgamento de médicos e cientistas. Aceitamos os conselhos de pessoas que nos dizem como comer e dormir, como nos divertirmos e como trabalhar, e como vestir e como nos comportarmos. Com frequência, você pede para examinar a pesquisa que organizou um prognóstico médico ou pede para inspecionar a cozinha de um restaurante onde você está comendo? Geralmente não fazemos isto. No máximo, não voltamos para o médico que deu a receita que a gente não gosta ou a dieta que não é confortável. Contudo, quando se trata de Deus, somos bem mais céticos. Por que subitamente nos tornarmos tão rigorosamente lógicos? Será que tememos a enorme responsabilidade que estamos aceitando ao embarcar na nossa missão divina de levar uma vida significativa, produtiva? Para alguns até, talvez, o medo de estar perdendo do usufruir deste mundo. Se vir a kasher, não vai poder comer mais misto quente. Se cuidar Shabbat, não vai poder ir no clube, etc. Para muitas pessoas, acham que perdem
a oportunidade de viver e não percebem que essa é a verdadeira vida, a vida significativa. Hoje em dia, fala-se cada vez mais sobre Deus, sobre a necessidade de retornar a uma busca de valores superiores e de uma maior consciência da nossa missão espiritual na Terra. Tudo isto é bem intencionado. Agora é a hora de fazer alguma coisa a respeito. Permita que Deus entre em sua vida. Não é tão difícil. Deus pede a cada um de nós apenas uma pequena abertura, um buraco de uma agulha, através do qual Ele irá nos fornecer a mais larga entrada para uma realidade absoluta. Devote apenas um cantinho de sua vida a Deus, mas não utilize este canto para qualquer outro propósito. Já não corrompa, não impurifique esse canto. Somos a geração que vai completar o processo de trazer à consciência a presença de Deus no mundo. Vamos finalmente levantar a cortina que ocultou a presença de Deus por tanto tempo. Estamos cansados do disfarce. Temos esperado e Deus tem esperado. Não o façamos esperar mais. Uma noite, quando o Reb era bem criança, com 2 anos e meio, a mãe, depois de o pôr para dormir, veio vê-lo. Ficou surpresa ao verificar que o menino não estava na cama. Procurou pela casa, mas não conseguiu encontrá-lo. Afinal, resolveu olhar num aposento utilizado pela família para fazer orações. Para espanto seu, o menino estava de pé e se balançando, imerso em preces. De fato, por todos os anos, o Rebbe sempre carregou com ele seu livro de orações aonde quer que fosse.